Olá, meus irmãos, como é que vai? Tudo em paz? Quero saudar a todos na paz do Senhor. Lembrar você que nós estamos iniciando a aula de número 2 do curso do nosso seminário da CONADEPE. Nossa matéria pneumatologia, estudo sobre o Espírito Santo. Eu gostaria de lembrar que a gente revendo assim a aula anterior, alguns detalhes que às vezes passam desapercebidos, mas eu quero aproveitar já o início dessa segunda aula para a gente corrigir e relembrar esse pequeno detalhe. Pneumatologia, então essa palavra ela vem da origem, né, da radical da palavra, pneuma. No grego, ela significa respiração, fôlego, né, vento. Já eu acabei citando aqui, o outro termo que também a gente poderia usar, que é a paracletologia. Aí, nesse caso, né, também outra palavra, né, usada por Jesus, né, paracleto, referindo-se ao Espírito Santo, mas já nesse sentido, ele se refere ao Espírito Santo, né, com a sua característica de consolador. Tá? Então, tanto faz se você usar o termo pneumatologia ou paracletologia, estamos referindo ao mesmo assunto, que é o estudo sobre o Espírito Santo. Ok? Bom, dito isso, eu queria fazer algumas considerações sobre a continuidade, né, desse estudo sobre o Espírito Santo e fazer menção aqui a uma, inicialmente, colocação que as pessoas normalmente fazem e eu não concordo totalmente com essa afirmação. Não sei se você se lembra, principalmente no nosso meio cristão, nós costumamos dizer assim: quantas almas você já ganhou para Jesus? Você vai pregar hoje, vai ganhar quantas almas para Cristo? E eu digo assim, eu não concordo totalmente com essa afirmação, porque vamos tentar explicar o porquê disso. Porque a palavra nos diz que quem convence o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, essa obra de convencimento, né, de conversão, né, você vai converter alguém que estava no pecado para se tornar um filho da luz. Quem faz isso é exclusivamente o Espírito Santo, é Deus. E onde é que nós entramos nessa história? Nós entramos como participantes. Ou, se é que eu posso dizer assim, nós entramos com uma participação indireta. Tá? Então, para não dizer que eu discordo totalmente, né, eu diria assim, nós entramos como coparticipantes dessa obra de anunciar o Evangelho e ganhar almas para Jesus. Mas no fundo, precisamos entender que quem convence o homem, né, do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Então, devemos dar o crédito a quem realmente é o autor dessa obra, né, o Espírito Santo. E outra coisa também, falando sobre, ainda, né, sem fugir do assunto, sobre o Espírito Santo, outra coisa também que as pessoas costumam dizer: o Espírito Santo, meu amigo. Muito bom. Realmente, você não está errado, não, porque o Espírito Santo é nosso amigo mesmo. Né? E, na verdade, o Espírito Santo é amigo de todo homem, independente de ser ele mais santificado, menos santificado, mais pecador, menos pecador. O Espírito Santo é nosso amigo. Ele é o Consolador. Né? Mas não sei se você já viu assim, ou se lembra, né, de alguma cena como essa, uma mãe ao lado do seu filho, digamos, uma criança pequena, né? Não vou citar a idade, mas digamos assim, a mãe está com o menino e pergunta assim: meu filho, quem é aquela menina ali? Aí ele diz assim: minha namorada. Aí a mãe pergunta para ele: mas ela já sabe disso? Você contou para ela? Não, contei não. É mais ou menos assim que eu gostaria de explicar. Às vezes, eu estou citando o exemplo dessa criança aí, de como uma criança
ela pode ter a ideia, né, a percepção de que ele é namorado daquela menina, mas a menina nem sabe disso. Então, trazendo essa brincadeira aí, né, para o lado aqui do Espírito Santo, eu diria assim, o Espírito Santo é nosso amigo? Sim, lógico, ele é amigo de todos nós. Difícil é eu ser amigo dele. Difícil é ele saber que eu sou amigo, ou ele concordar que eu sou amigo dele, né? Então, aí a gente precisa pensar um pouquinho mais. Como é que funciona essa relação de amizade, de namoro, de casamento, né, entre eu e o Espírito Santo? É possível ser amigo do Espírito Santo? Sim, é possível. Agora, é uma regra? Não. Me lembro que, falando a respeito de Jesus, ele diz uma coisa muito interessante no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14. Ele diz assim, Jesus, né, falando: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ora, então ser amigo de Jesus é possível, mas existe uma condição. Para ser amigo de Jesus, você tem que fazer o que ele manda. E de uma certa forma, nós vivemos num mundo hoje em dia que fazer aquilo que outro manda não é muito fácil. As pessoas não aceitam isso assim com muita facilidade. Mas, conforme eu disse na primeira aula, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E quando Jesus, que também é uma pessoa, ele nos dá uma possibilidade de sermos amigo dele, mas essa possibilidade existe uma condição, então eu preciso preencher essa condição. Eu estou falando de Jesus e do Espírito Santo, né? Eu lembro aqui que tudo que o Espírito Santo faz, o Espírito Santo glorifica a Jesus. Tudo que o Espírito Santo faz glorifica a Jesus Cristo. Então, novamente aqui, falando de Jesus, eu pretendo ser amigo dele, pretendo ser amigo do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu pretendo. Mas para ser amigo dele, a condição é, eu tenho que fazer o que ele manda. Como é que eu vou querer ser amigo dele? Ele pode até ser meu amigo, mas como é que eu vou conseguir ser amigo dele se eu não faço o que ele manda? Essa é a condição que ele deu. Então, nós precisamos pensar nisso, né? Não há como estabelecer essa relação de amigo com quem quer que seja, se não houver uma reciprocidade. É necessário que um atenda ao outro. E ainda seguindo nesse texto de João, capítulo 15, você vai ver que mais adiante, me referi aqui ao versículo 14. Se você for ver lá no versículo 17, ele ainda vai dizer uma outra coisa, né? Uma coisa vos mando, que vos ameis uns aos outros. Já está aí mais um mandamento. Primeiro ele diz que a condição é fazer o que ele manda. Então tá, o que o senhor quer mandar? A ordem foi essa, que vos ameis uns aos outros. Então, existem outras coisas, existem outros mandamentos do Senhor, mas sempre nesse sentido. E para você atender a essa relação de reciprocidade, de fazer o que ele manda, você precisa abrir mão daquilo que você quer. E aí é que entra a dificuldade. As pessoas hoje em dia não estão muito satisfeitas, não estão muito dispostas a abrir mão do seu interesse, da sua vontade, para fazer a vontade de outro. E eu fico pensando, me permita aqui fugir um pouquinho do assunto, mas quando eu me lembro do momento em que nós estamos vivendo, em que nós estamos já começando a ver o funcionamento da tecnologia 5G. O que isso tem a ver? E futuramente teremos 6G, 7G. Nós começamos a viver o início dessa tecnologia 5G. Isso é um prenúncio do governo do anticristo.
E uma das coisas, né, uma das capacidades do poder que existe nessa tecnologia 5G é a capacidade de convencer as pessoas, de controlar, de manipular as pessoas. Aí sim, você me pergunta, o que isso tem a ver com o assunto pneumatologia? Ora, para eu fazer o que o meu Senhor manda, para fazer o que ele manda, ou seja, em contrapartida, ser amigo dele, em primeiro lugar eu preciso ser livre, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu não for livre, se eu não tiver liberdade de agir por mim mesmo, eu não vou conseguir nem obedecer a ele. Obedecer é uma atitude voluntária. Existe uma outra coisa que as pessoas costumam fazer, que me fugiu o termo aqui agora, mas digamos assim, é quando você faz alguma coisa, não necessariamente que seja da sua vontade, mas você está fazendo aquilo porque você está sendo controlado, você está sendo dominado. Então não é você que está querendo, você está sendo manipulado. E aí que entra o poder da tecnologia 5G e as outras que virão adiante. Controlar a mente das pessoas, controlar a vontade, controlar o coração. Isso é complicado, porque quando nós anunciamos o Evangelho, nós sabemos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas como é que nós, que não somos o Espírito Santo, nós somos homens, ainda que você seja um homem, uma mulher de Deus, você está pregando o Evangelho do Senhor, né, com a cooperação do Espírito Santo, mas você anuncia o Evangelho, anuncia a palavra de Deus e você tem uma expectativa de que aquela mensagem vai surtir o seu efeito. Ora, se ao pregar a palavra da cruz, você estiver cheio do Espírito Santo, eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso, se você estiver cheio do Espírito Santo, a tua palavra ela tem uma eficácia muito grande. Mas se você estiver cheio de conhecimento, ou se você estiver sendo controlado ou manipulado por qualquer outra coisa, e você não estiver cheio do Espírito Santo, você pode falar qualquer coisa, inclusive pregar a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, sim, pode. É possível. Você pode anunciar uma palavra e aquela palavra não surtir efeito nenhum, porque ela não tem poder, não tem a capacidade de convencer ninguém. E se um determinado cristão que não esteja cheio do Espírito Santo, ele prega a palavra e vê que nada aconteceu, acontece assim uma certa frustração, né? Puxa, eu me dediquei, eu me esforcei, eu me sacrifiquei, eu anunciei e nada aconteceu. Óbvio, porque quem falou foi você, não foi o Espírito Santo. Então, muita coisa se faz em nome de Deus, é possível que alguma coisa se faça em nome de Deus, sem ser Deus que está falando. Então, tudo o que nós possamos fazer em nome de Deus, inclusive pregar, cantar, orar, anunciar o Evangelho, seja lá o que for, tudo que se faça em nome de Deus, é importantíssimo que você, em primeiro lugar, busque a Deus, peça a Deus para que Ele faça, Eu sou apenas um participante, eu sou apenas um ajudador. Se Deus não fizer, o que eu faço não tem valor nenhum. Se Deus não salvar, se Deus não curar, se Deus não libertar, o que eu faço não tem valor nenhum. Então, para nós sermos amigos de Jesus, amigos do Espírito Santo, é necessário se encher dele. Tá? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Bom, irmãos, gostaria de aproveitar aqui algumas coisas da nossa apostila e eu queria deixar bem claro aqui que eu não vou seguir lendo a apostila, porque a apostila da matéria ela está pronta, ela já foi distribuída através do grupo do seminário, né, grupo do WhatsApp.
E nós temos assim a expectativa de que cada aluno do seminário faça a sua leitura individualmente. Isso faz parte do estudo, né? Faz parte da sua preparação pessoal, né? Para você dominar o assunto. Então, se eu pegar aqui a apostila e começar a ler ela do início ao fim, eu vou estar fazendo o seu trabalho. Então, não vou fazer essa leitura na íntegra da nossa apostila. Por outro lado, nós temos aqui alguns assuntos que eu gostaria de destacar dentro da apostila, e fora isso eu vou dando informações adicionais, ok? Seguindo a nossa apostila, nós vemos lá falando sobre, aqui não tá, a apostila não está numerada as páginas, né? Mas quando vai falar sobre as características pessoais do Espírito Santo, ele cita aqui na apostila algumas dessas características. Eu queria enfatizar um pouquinho a respeito delas também. Vai falar primeiro de inteligência. Então, inteligência, como você lembra na primeira aula, nós fizemos a referência a 3 termos que identificam, que são necessários, né, para se tratar de uma pessoa, né? Uma delas é a inteligência. Na verdade, são 3, falei de inteligência, emoção e volição. Vamos nos referir agora à inteligência. Inteligência, ele cita aqui 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 a 11, Romanos 8, 27, ou seja, tem as referências bíblicas lá, e seria interessante que cada um abrisse a Bíblia, leia a Bíblia e veja se realmente confere, se está batendo mesmo que aquela referência ali está explicando a respeito daquilo que ela se propõe, no caso aqui a inteligência do Espírito Santo. Sobre a vontade própria, né, o caso é a volição, ele cita o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Né, é bom conferir também na Bíblia. E sobre emoção, você vai ver que logo abaixo aqui na apostila, ele não usa a palavra emoção, por outro lado ele coloca já as emoções, então ele vai falar de amor, Romanos 15, 30, Efésios 4, 30, você vai falar de bondade, que também é uma forma de emoção, Neemias 9, 20, vai falar sobre tristeza, referindo-se ao Espírito Santo, Efésios 4, 30, ninguém pode entristecer a lei da gravidade, né? Mas uma pessoa, sim, é possível entristecer, e o Espírito Santo é uma pessoa. E ainda seguindo aqui na apostila, ele vai colocar mais adiante aí sobre essas características do Espírito Santo, que é uma possibilidade, o homem pode blasfemar contra o Espírito Santo. Tá? Seguindo a nossa apostila, eu vou algumas coisas aqui que eu marquei na minha. Na página seguinte vai falar sobre a importância do Espírito Santo em conexão com a adoração, do ponto de vista do trabalho. É necessário decidirmos se o Espírito Santo é um poder ou uma força que nos compete obter e usar, ou se ele é uma pessoa da divindade. Conforme eu disse lá na primeira aula, o Espírito Santo é uma pessoa. Mas a gente não vai lutar contra a vontade de ninguém. Se alguém quiser dizer que o Espírito Santo é uma energia, se alguém disser que o Espírito Santo é uma força, então você vai agir, você vai crer em cima disso que você está dizendo, né? Se você acredita que ele é uma energia, então você vai agir como se o Espírito Santo sendo uma energia. E se for desse jeito, né, todas as suas atitudes vão ser tomadas, né, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, vai ser tomado baseado nisso que você crê. Mas não é uma verdade. O Espírito Santo é uma pessoa. E se é desse jeito, eu não posso tratar uma pessoa como se fosse um objeto, ou como se fosse uma força, ou como se fosse um poder. Se eu creio que ele é uma pessoa, eu devo me relacionar com ele como sendo ele uma pessoa. Aí é que está o grande problema. Nós dizemos, sim, que o Espírito Santo é uma pessoa, mas na hora de agir, eu vou agir como se ele fosse um poder, ou como se ele fosse um objeto, ou como se ele fosse algo da minha propriedade. Não, não é assim. O Espírito Santo, ele não é propriedade pessoal de ninguém. Ele é uma pessoa. Ele tem sentimento.
ele tem emoção, ele tem vontade própria, ele tem inteligência. Então eu preciso considerar isso. Não podemos, não devemos ter esse tipo de relacionamento nem com pessoa nenhuma, e principalmente com o Espírito Santo, como se ele fosse um objeto de consumo, né, que vai servir apenas para satisfazer os meus interesses, as minhas necessidades. Não é assim que funciona. Tá? Então, é importante isso. Continuando aqui na apostila, eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Eu coloquei aqui nas minhas anotações, eu fiz aqui um apêndice a essa apostila, né? Isso não estava no formato original, mas eu achei interessante colocar, e eu disse que eu ia me referir, eu vou falar sobre isso agora. Sobre a possibilidade que nós cristãos temos, qualquer pessoa tem, de se encher ou se esvaziar do Espírito Santo de Deus. Isso é fundamental para o sucesso de tudo aquilo que você faz. É possível, sim, ao homem atrair ou afastar o Espírito Santo. Existem coisas, existem atitudes, existem palavras, existem coisas que você pode fazer que tanto vai servir para você atrair ao Espírito Santo, quanto serve também para você afastar ou se esvaziar do Espírito Santo. Dentro desse ponto, eu quero já separar duas coisas que nós normalmente não pensamos nisso. Existe uma diferença muito grande entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo. Tá? Então, deixa eu colocar logo essa diferença. Quem encher-se do Espírito Santo é uma possibilidade que cabe ao homem. Eu posso me encher ou me esvaziar do Espírito Santo. Deus não tem nada a ver com isso. Sou eu que faço isso. Ou eu me encho ou eu me esvazio do Espírito Santo. Não é à toa que o apóstolo diz lá, enchei-vos do Espírito. Ou então, né, depois lá em 2 Tessalonicenses, ele vai dizer, não extingais o Espírito. Então é uma possibilidade, você pode se encher ou pode se esvaziar. Agora, com relação ao batismo, ao selo do Espírito Santo, não existe nada que nós possamos fazer para obter esse batismo ou selo do Espírito Santo, porque quem faz isso é Deus. Então, à medida em que você se enche do Espírito Santo, e eu não sei, eu acredito que ninguém sabe qual é o critério que Deus usa para selar alguém com o Espírito Santo. Eu já ouvi falar em determinados irmãos, seja ele cristão, evangélico, católico, ou até mesmo pessoas que nem se dizem cristãos, em que uma determinada pessoa tem um comportamento normalmente criticado, né, pelos cristãos, um comportamento diferente, deixa eu dizer assim, e aquela pessoa é selada com o Espírito Santo. Qual a explicação? Vai perguntar para Deus. Eu não sou Deus, não sei por que Deus resolveu selar determinada pessoa no Espírito Santo, mas ele decidiu, ele sabe, Deus não se engana, Deus não erra. Então, uma determinada pessoa, não interessa o que ela fez, não interessa o quanto ela é pecadora ou não, Deus decidiu selar, ela batizou aquela pessoa com o Espírito Santo. Nós não temos nada a ver com isso, foi Deus que fez. Agora, tem pessoas também que desejam tanto, né, ser batizado no Espírito Santo, que as pessoas seguem um determinado, como se fosse assim um ritual, né? Não, eu vou aqui dobrar os meus joelhos, eu vou começar a dar glória a Deus até ser batizado com o Espírito Santo. Ora, se fosse assim, aí a receita seria muito fácil, né? Porque eu vou dizer assim para os irmãos, todo mundo está de castigo aqui na igreja, vai ficar aqui a noite de vigília, de joelho, dando glória a Deus até você ser batizado no Espírito Santo.
Isso vai funcionar? Ninguém garante, né? Eventualmente, um ou outro irmão pode ser batizado com o Espírito Santo, mas a razão e o motivo não foi essa. Isso aí cabe a Deus. É Deus quem batiza no Espírito Santo, é Deus quem sela. E quais são os critérios que Deus usou para isso, eu não sei. Mas Ele escolhe quem Ele quer, ele seleciona quem Ele quer, Ele capacita quem Ele quer e Ele sela quem Ele quer. Tá? Agora, ser cheio do Espírito Santo, aí já depende de nós. Depende de nós. E existem coisas que nós podemos fazer, é sobre isso que eu quero falar aqui agora, que podem afastar o Espírito Santo de mim e coisas que podem atrair o Espírito Santo. Eu lembro a você, por exemplo, que lá, eu vou já falar qual é a referência, mas quando Maria foi visitar Maria foi visitar Isabel, mãe de João Batista, diz que ela encheu-se do Espírito Santo, né? E a criança que estava no ventre, ela exultou de alegria. A simples fato, né, da visita, né, de Maria, né, que já tinha no ventre, né, o Salvador, Jesus Cristo, fez com que a criança, né, se movesse no ventre da mãe e ela fosse cheia do Espírito Santo. Então tem coisas que atraem o Espírito Santo. O Espírito Santo ali nesse momento, ele foi atraído por quê ou por quem? Pela presença do Salvador, Jesus Cristo. Chegou ali naquele lugar, no ventre de Maria. Então, conforme eu disse, tem coisas que atraem o Espírito Santo. E uma coisa que atrai o Espírito Santo é Jesus Cristo. Então, à medida em que um irmão, uma irmã, ela se aproxima mais de Cristo, à medida em que você consegue ser mais amigo de Jesus, isso atrai o Espírito Santo. Tá? Eu vou colocar aqui numa tela dividida essas atitudes que nós podemos ter, nós podemos tomar, que vai fazer com que você ou afaste, ou faça com que o Espírito Santo se afaste de você, ou com você pode atrair ao Espírito Santo. Ok? Só um pouquinho. Então vamos lá. Eu vou falar primeiro sobre essas características, atitudes que nós podemos ter e que afastam o Espírito Santo. Primeiramente eu gostaria de falar da impureza. Impureza que eu me refiro aqui, ela pode ser a impureza tanto de palavras, de atitude, né, de obras de modo geral, impureza sexual. Eu posso acrescentar aqui a corrupção, que é uma forma de impureza, e isso afasta o Espírito Santo de nós. Jesus Cristo não tem nada a ver com impureza, porque ele é puro. Tá? Outra coisa também, sem querer entrar em muitos detalhes, mas vou falar aqui a respeito de malícia. Malícia, quando eu me refiro, poderia acrescentar aqui também o sarcasmo, a malandragem, aquela questão de querer sempre levar vantagem em tudo, palavras de duplo sentido, chocarrices, brincadeiras, né? Basicamente palavras de duplo sentido, porque esse tipo de malícia, ela tem sempre uma segunda intenção, uma intenção oculta, né? E isso não é santo, né? Não é puro, e isso afasta o Espírito Santo. Eu poderia citar aqui também, usando referência bíblica, Salmo 10, eu recomendo que você leia esse texto, Salmo capítulo 10, versículos de 1 a 7, Romanos 1, 27, partindo para outra aqui, a atitude também que afasta o Espírito Santo de Deus é a murmuração, reclamação, crítica. Tem pessoas que são extremamente críticas, né? Não concorda com nada, não aceita nada, está sempre discordando, sempre reclamando de alguma coisa. Eu costumo dizer que se você pretende agradecer ou se você pretende reclamar, de um jeito ou de outro,
qualquer coisa que aconteça, você tem razão, você tem motivo para isso. É você que decide. Ou você quer reclamar, ou você agradece. Mas no caso da reclamação ou da murmuração, isso afasta o Espírito Santo de nós. Orgulho. É sobre reclamação. Leia Jó 7, versículo 12. Orgulho. Orgulho é outra coisa também. Óbvio, né? Que todo tipo de orgulho é pecado. Você pode ler Jeremias 48, 29, que o orgulho tem a capacidade de afastar o Espírito Santo de nós. Outra é independência. Isso é uma ilusão. Né? Ninguém é independente. Todo ser humano, todo ser que existe, depende de Deus. Então, nós somos eternos dependentes do Senhor. Quem achar que é independente, assuma as consequências disso, né? Uma delas é que o Espírito Santo se afasta dessa pessoa. E, por fim, eu quero citar aqui a resistência. Também usando o texto segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 8, você vai ver que é possível, sim, ao homem resistir ao Espírito Santo de Deus. Isso é uma opção sua. Ou você recebe, né? Me lembra também o texto lá de João, capítulo 3, que Jesus Cristo diz: eis que estou à porta e bato, né? Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele comigo. Então é uma opção sua, você pode receber a Deus, mas você pode também resistir. Falar: não, eu não quero, não aceito Deus, não aceito a palavra, não aceito o Espírito. Então, se você resiste, obviamente ele vai se afastar de você. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Bom, agora o segundo ponto é como atrair ao Espírito Santo. É possível também, né? Tem algumas atitudes que nós tomamos que atraem o Espírito Santo. A primeira delas, ao contrário da impureza, a pureza atrai o Espírito Santo. Tá? Você pode ver isso em Provérbios 22, 11, né? Que é possível ao homem, é decisão minha, se eu quero ser puro ou ser impuro. Tá? A gente trabalha para isso, a gente toma atitudes para purificar a sua alma, o seu coração, ou você contamina o seu coração, a sua alma. Tá? É você que decide isso. Santidade e fé também podem atraem o Espírito Santo. Você vai ver isso lá em Salmo 93, versículo 5, falando sobre santidade e sobre a fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tanto a fé como a santidade, elas são agradáveis. Então, isso atrai a Deus. Outra coisa também que eu quero citar aqui, que é muito, muito importante lembrar, é a gratidão. Né? A atitude de gratidão, gesto, ser grato. Não é simplesmente dizer eu te agradeço. Não, isso é palavras, boca para fora. A gratidão, ela vem lá de dentro, lá no coração. Você pode ser grato a Deus. Desculpa. A simplicidade. Quando falo de simplicidade, me vem à mente a figura da criança. Criança é simples. Né? Lucas 18, versículo 16. Jesus vai dizer: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Essa simplicidade, essa coisa meiga de criança, isso atrai a Deus. Me faz lembrar aqui, eu como homem, por exemplo, você vê a figura assim de um bebê, de uma criança, é uma imagem que inspira assim tanta pureza, tanta simplicidade, que isso nos atrai. Quem não é atraído por um bebezinho, por uma criança? Então, essa simplicidade que pode ser alcançada pelos homens também, isso atrai a Deus. Tá? Outra coisa é um coração quebrantado. Tá? Coração quebrantado, Salmo 51, versículo 17, né? Salmo de Davi. Ele vai falar, né? Há um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Mas isso me lembra também a história de Ana, né? Quando ela desejava ter um filho e o seu marido, Eucana, né? Disse para ela: não, parece bêbada. Ela disse: não tenha a tua serva por filha de Belial, porque o meu espírito ele está triste, né? Porque eu desejo, eu estou amargurada de espírito. É esse coração quebrantado aí
é que atrai ao Espírito Santo de Deus. E para encerrar também, falando sobre o que atrai, eu quero citar, existem outras coisas, né? Eu coloquei só algumas coisas que afastam e algumas coisas que atraem. Para encerrar aqui, eu quero falar de compaixão. A compaixão é aquele sacrifício, não um sacrifício que é feito em meu favor, não, não é isso. Compaixão é aquele sacrifício feito em favor de outro, né? Você sente a dor do outro, então você age em favor do outro, né? Isso é compaixão. E a compaixão, de um modo geral, ela atrai ao Espírito Santo de Deus. Então, com essas colocações aí, eu deixo a seu critério, né, não só para aprender, mas também para ensinar a outras pessoas que é possível, sim, tanto afastar quanto atrair ao Espírito Santo de Deus. E uma vez atraindo o Espírito Santo, quanto mais você conseguir atrair ao Espírito Santo de Deus, mais você será cheio do Espírito Santo. Isso é uma possibilidade bastante humana, tá bom? Bom, já estamos caminhando já para o nosso final, mas eu preciso ainda colocar mais um ponto aqui para a nossa meditação, dentro, né, do estudo da pneumatologia. É que quando uma pessoa consegue extinguir o Espírito Santo, você lembra que eu falava sobre isso, você pode esvaziar-se do Espírito Santo. Quando uma pessoa consegue isso, ficar vazia do Espírito Santo, nós temos a seguinte situação: a pessoa, biologicamente, ela está viva, mas para Deus ela está morta. E da onde a gente tira isso? Você me acompanha depois na leitura da Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Existem pessoas que têm nome de que vive, mas está morto. Tem aparência de que vive, mas está morto. Porque, na verdade, é o Espírito Santo quem vivifica o homem. Você pode me acompanhar, isso eu coloquei também lá no apêndice da apostila, Salmo 119, versículo 5, a minha alma apega-se ao pó, vivifica-me conforme segundo a tua palavra. Também Salmo 119, versículo 107, estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. João 6, 63, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, Jesus falando, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Existe vida na palavra. A palavra é Jesus. Romanos 8:11. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, se esse espírito habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Tenta refletir no que está dizendo essa palavra aqui em Romanos 8:11, né? Comparando lá com João 6:63. Na verdade, o nosso corpo é um corpo. Ele, sem o Espírito de Deus, sem o sopro, sem o fôlego, né, sem o vento do Espírito, é apenas um corpo, está morto. O que traz vida, o que vivifica esse corpo, é o Espírito Santo. Então, um corpo que se esvazia do Espírito Santo é apenas um corpo sem vida. Não tem vida. Biologicamente, ele pode estar até andando, pode estar até conversando, mas não tem vida, porque o que vivifica o homem é o Espírito Santo. Parece até engraçado, né? Mas considera essa hipótese, né? Que de repente existem pessoas que convivem conosco, que estão ao nosso lado, e que você conversa com ela, e à luz da Bíblia, uma pessoa que se permitiu esvaziar do Espírito Santo, ela
Tem nome de que está viva, mas não está. Então, ou seja, é um vivo morto. Não está vivo. Para Deus não está vivo. Né? Partindo da primícia, né? De que para viver, para ter vida, né? Para receber vida, e olha só, conforme diz aqui, Romanos 8,11, se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo, se esse Espírito habita em vocês, então pelo Espírito, né, se ele vivificar os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita, vocês têm vida. Ou seja, eu posso ter vida a partir do momento em que eu receber o Espírito Santo que vivifica o meu corpo. Então, quem resiste ao Espírito Santo está resistindo à vida. É uma possibilidade, mas eu não tenho muito o que fazer. Se a própria pessoa decide que não quer, resistiu, não aceita a palavra, não aceita o Espírito, é a decisão dela. E a gente precisa respeitar. Mas se eu tenho sede, né, me faz lembrar lá outra passagem lá se não me engano, está lá em Jó, que diz que assim como a corça, né, anseia por água, a minha alma tem sede de ti. Ou seja, se é que existe sede em você, se é que você tem sede do Espírito Santo, você vai buscar nas fontes, onde tem essa água viva, onde é que está essa fonte, eu preciso beber dela. Isso é uma necessidade que parte de você. Ou você tem essa sede, ou não tem. À medida em que você se encher do Espírito Santo, você também está se enchendo de vida. 2 Coríntios 3,6, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, não é o corpo mortal, não são as regras, não são as leis, nem mesmo a lei de Moisés. Isso tudo é passado. O que nos enche de vida, o que nos dá vida, o que nos faz respirar, que nos faz viver, a Zoé de Deus, né? Aquela sarça ardente que queimava e não ardia, não consumia. Se você deseja isso, tá? Então você deseja a vida de Cristo, de Jesus Cristo. Tá? Bom, eu vou ficar por aqui. Então a nossa contribuição nessa segunda aula, eu vou encerrando por aqui. Agradeço a Deus pela sua atenção. Vamos continuar semana que vem, a partir da aula 3. Desejo a todos, né, bons estudos, leia a apostila, leia as referências bíblicas, que Deus te abençoe. Até semana que vem.